O Lula confessou o motivo dele querer o Geraldo Alckmin como vice. E por que tem que ser o Alckmin e não pode ser qualquer outro vice que o PT está tentando ali sugerir, pelo menos uma parte do PT. Quem trouxe essa informação foi o jornalista Lauro Jardim no O Globo. E o Lula admitiu que o Alckmin não traz nenhum voto a mais para ele em São Paulo. Mas o Lula quer o Alckmin pela simbologia que uma chapa com o Alckmin traz para a campanha dele e principalmente para o país. Algumas pessoas que não estão acompanhando todo esse desdobramento da aliança do Lula com o Alckmin podem até achar um pouco estranho ou muito estranho essa fala do Lula. Por que ele vai querer alguém com uma chapa que não vai trazer nenhum voto para ele? E é isso que nós vamos explicar no vídeo de hoje, mas antes você vai clicar no botão de gostei, vai deixar o seu like, é sempre importante para o canal, e também vai se inscrever nesse canal e no canal de lives, o link está aqui na descrição. O canal de lives é a sua chance de poder interagir comigo ao vivo aqui no YouTube e nós fazemos lives todos os dias aqui na plataforma. Alguns que estão acompanhando com um pouco mais de tempo, e aqui o canal e também a candidatura do Lula, sabem que o Lula ele não quer fazer uma campanha. Ele quer, na verdade, criar um grande movimento, uma espécie de engajamento ou um pacto entre políticos para poder reconstruir o país a partir de 2023. Porque as nossas instituições elas estão destruídas por Bolsonaro. Nós vimos uma reportagem ontem da Folha de São Paulo dizendo que o Bolsonaro tem usado o Banco do Brasil para não liberar empréstimos para os estados que eles são opositores. Olhem só o nível de mentalidade de Bolsonaro. Fora que nós temos atolados nessas instituições várias e várias pessoas que são incapazes de ocupar os cargos. Então nós estamos em um momento muito complicado da nossa história republicana, porque as instituições brasileiras que são republicanas, ou seja, todas elas que são públicas, estão ameaçadas por Bolsonaro. Então o que Lula pretende com esse movimento e com o seu governo, caso ele vença? Um governo que vai ser do Lula como presidente, mas não somente do Lula. Vai ser um governo, não um governo Lula, mas uma espécie de governo de todos. Por isso que ele está conversando com o Alckmin, com o PSDB e com várias outras figuras políticas. Porque ele quer mostrar que esse é um governo de união e um governo para reconstruir o Brasil. E é importante, nesse movimento, ter o Geraldo Alckmin, porque foi um antigo opositor, alguém que o criticou muito e duro durante muitos anos, principalmente nas eleições de 2006, 2014 e 2018. Então faz sentido até mesmo esses discursos do Geraldo Alckmin, porque ele pode simplesmente falar, olha, as nossas diferenças ficaram no passado, porque agora nós precisamos nos unir para reconstruir o Brasil. Então, aquilo que os adversários estão usando, como as falas do Alckmin, para parecer uma certa hipocrisia, na verdade, reforçam esse super movimento do Lula, que tem feito, inclusive, acenos para pessoas que ele não conversava há muito tempo, com a Marina Silva. Ele está tentando trazer a Marina Silva para perto dele, inclusive algumas figuras do Progressistas, como eu mostrei para vocês no vídeo no final de semana. Lula já fala com Cátia Abreu, quer que Cátia Abreu seja uma aliada. Cátia Abreu é do PP. O PP é o partido do Ciro Nogueira, o Progressistas, que é o ministro da Casa Civil, hoje o ministro mais importante do governo Bolsonaro. Muito mais importante do que Paulo Guedes, já que Guedes ele é um inútil. Então agora, eu espero que tenha ficado cada vez mais claro as intenções do Lula. Ah, mas ele não está colocando campanha, não está colocando propostas. Esse não é o momento das propostas serem discutidas. Agora, no começo do ano, janeiro, fevereiro, março, até abril mais ou menos, nós vamos fazer as alianças. Nós que eu falo assim, os políticos, né? Estamos no momento de realização das alianças. Então o Moro não vai apresentar proposta, o Ciro Gomes vai também guardar as propostas mais quentes dele, o Bolsonaro, o Lula, qualquer um vai guardar as propostas. O que eles vão fazer? Vão lançar pequenos teasers da campanha, porque nesse momento é o momento de configuração das alianças. E Lula não vai apresentar proposta, ele nem é candidato ainda, nem saiu como pré-candidato, possivelmente agora no mês de fevereiro, na data de celebração do aniversário do PT, vai ser oficializada a candidatura do Lula. Mas nesse momento ele não é candidato. E ele sabe que se ele lançar propostas agora, ele vai tomar porrada e vai perder um pouco, possivelmente, das suas intenções de votos. A própria campanha do Lula admite que ele vai começar a perder um pouco de gás a partir de abril, quando os ataques se intensificarem. Tá? Mas esse não é o momento
como eu falei no início do vídeo, não faz parte do calendário informal de uma eleição lançar campanhas propostas agora. Agora é época das negociações, por alianças e filiações. E o Lula, inclusive, precisa resolver a pendência dele com o PSB para poder ter mais tempo, e essa é uma reportagem da Folha de São Paulo, para ter mais tempo de negociar o apoio com o PSD do Gilberto Kassab. O Kassab bate no peito, bate o pé, falando que o candidato vai ser o Rodrigo Pacheco e não vai apoiar ninguém no primeiro turno. Só que o Pacheco está desanimado, parece que ele não está tão empolgado assim, já que ele não decola nas pesquisas. Então o Lula quer resolver o imbróglio com o PSB para poder conversar com o PSD e ter o apoio já no primeiro turno. Porque um apoio com o Kassab, apesar dele ter sido aliado dos governos petistas no passado, é mais um sinal para esse movimento, para esse pacto de reconstrução. E assim, na minha opinião, não faz sentido o PT ter uma federação com o PSB. Não faz sentido, porque são dois partidos grandes. A federação que foi colocada, né, com uma proposta já faz parte dessa reforma política. Muitas pessoas falam que o Brasil precisa ter reforma política, mas nós já tivemos a cláusula de barreira e as federações. O que é a cláusula de barreira? Os partidos eles precisam atingir uma quantidade mínima de votos. Caso contrário, eles perdem o financiamento público de campanha e aí, com o passar do tempo, eles vão acabar deixando de existir. E o que faz a federação? A federação faz com que os partidos eles possam se unir e assim juntos atingirem a cláusula de barreira, a quantidade mínima de votos. Só que existem algumas regras para a federação, isso tem atrapalhado a negociação do PT com o PSB e de outras siglas também. Quando um partido se federa com outro, ele tem que ficar no mínimo 4 anos juntos. E aí você não pode lançar candidatos a cargos no executivo na mesma localidade. Então, por exemplo, se o PT fizer a federação com o PSB, em São Paulo em 2024, ou o PT ou o PSB podem lançar o candidato a prefeito de São Paulo. E a quantidade de candidatos para cargos do legislativo também é reduzida. Então assim, se um partido pode lançar 48 candidatos, com a federação ele só pode lançar 24. Cada um pode lançar 24 para dar a quantidade lá de 48. Então existem essas pendências que estão ainda em discussão, a regra não está muito clara. Mas não faz sentido dois partidos grandes como o PT e o PSB se juntarem numa federação. Porque o objetivo da federação é pegar os partidinhos menores, como o PSOL, o PCdoB, o PSTU, por exemplo, para que eles se unam em uma federação e no curto e médio prazo, todos esses partidos que já estejam unidos na federação possam se fundir e formar um partido só, para nós reduzirmos a quantidade de partidos no país, aumentando assim a identificação da população com as siglas existentes. Por isso que não faz muito sentido duas siglas grandes como o PT e o PSB fazerem uma federação, porque eles não vão se fundir no curto prazo, tá? Então eu espero que tenha ficado um pouco claro essas discussões envolvendo Lula, o Alckmin, o PT e o PSB e aqui também uma explicação sobre a federação. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no canal de lives, o link está aqui na descrição e também no Twitter, @profileoficial e no Instagram, canal Profiléu.